Hoje nós vamos falar sobre a redação do Enem e vamos analisar uma redação nota 1000. Então, pega a caneta ou o caderno que vamos começar. E hoje nós vamos continuar falando sobre a introdução do texto Enem. Nós vamos falar sobre a antecipação argumentativa. O que é isso? Então, bora lá conferir. É o último período da introdução. Então, aquela última frase que aparece no final do primeiro parágrafo, nós chamamos de antecipação argumentativa. Ela vai ser iniciada com conectivos. Então, vocês têm lá nesse sentido, com efeito, assim, portanto. Então, vocês vão usar lá os conectivos. O que vai aparecer nesse período? Ele vai revelar quais serão os argumentos do desenvolvimento nos próximos parágrafos. Então, o que você vai falar nos próximos parágrafos, você vai colocar aqui nessa antecipação de forma bem sucinta. Então, o seu D1, que é o desenvolvimento 1, e o D2 vai aparecer aqui de forma bem sucinta. Se você tem dúvida em D1, D2, clica no card que está aparecendo aí em algum lugar e assista a aula de análise da estrutura completa para você compreender melhor. E aí, pessoal, esta ordem que vocês escolherem aqui, vocês vão segui-la o texto todo. Observe aqui o que eu coloquei para vocês. Você deverá seguir nos próximos parágrafos de desenvolvimento a mesma ordem da antecipação argumentativa. Vocês não podem fazer essa inversão aqui. Colocar no próximo parágrafo D2, por exemplo, não pode. E na conclusão, a mesma coisa. Quando vocês forem fazer as propostas de intervenção, sigam também a mesma ordem que vocês colocaram aqui, de D1 e D2. Tudo isso é muito importante para que vocês consigam a nota máxima na competência 3, que vai falar sobre selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fato, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Vamos conferir na prática esses pontos? Então, vocês têm aqui a redação do ano passado, do Enem 2024, que o tema era Desafios para a Valorização da Herança Africana no Brasil. Nós já vimos essa introdução em outros vídeos aqui, portanto, ela já é familiar de vocês. Então, vamos conferir mais uma vez? O ciclo do ouro, ocorrido no Brasil no século XVIII, acarretou o aumento do número de escravos provenientes do continente africano no país, trazidos com graves diferenças culturais entre si, sem que fossem levados em consideração os aspectos regionais e sociais de suas origens, ocasionando uma homogeneização forçada de indivíduos. Até aqui, contextualização. Atualmente, de forma análoga à história colonial brasileira, ainda há uma forte tendência à padronização cultural da África, desprezando sua pluralidade e seu legado. Até aqui, nós temos a nossa tese. E agora começa a antecipação argumentativa. Assim, dois grandes desafios para a valorização da herança africana no Brasil devem ser debelados: as políticas públicas ineficazes e as falhas educacionais. Então, o que nós temos aqui? Nós temos um período separado? Sim. É o último período do parágrafo? Sim. Está começando com conectivo? Sim. Olha o assim aqui. E ele apresenta esses dois pontos que serão debatidos no texto? Sim. Nós temos aqui as políticas públicas ineficazes, que é o que foi debatido no D1, e nós temos as falhas educacionais, que foi o D2. Então, é muito importante que essa ordem seja seguida ao longo do texto. No próximo parágrafo, falar do D1, depois do D2 e seguir esta mesma ordem nas propostas de intervenção. Vamos analisar mais outro exemplo?
também do Enem de 2024, do ano passado, Desafios para a Valorização da Herança Africana no Brasil, outra introdução aqui. Na obra literária Raízes do Brasil, escrita pelo sociólogo Sérgio Buarque de Holanda, há a representação da miscigenação brasileira, caracterizada pela predominância da etnia africana na formação populacional do país. Até aqui, contextualização. Contudo, apesar da indiscutível relevância da cultura advinda dos negros para a construção cultural da nação, a herança dos povos africanos não é devidamente valorizada, visto que suas contribuições culturais são omitidas no meio social. Até aqui, tese. E começamos a nossa antecipação argumentativa. Logo, perante esse entrave, cabe a análise da estagnação estatal e da negligência educacional. Vamos conferir as características? É o último período do parágrafo? Sim, é o último período do parágrafo. Começou com conectivo? Sim, começou com conectivo. Logo, é um conectivo. Temos aqui as duas antecipações argumentativas, os dois assuntos que serão debatidos? Temos. Cabe a análise da estagnação estatal, é um, e a outra análise é da negligência educacional. Então, nós temos aqui o que vai ser debatido no D1 e o que será debatido no D2. Esta mesma ordem, seguida lá nas propostas de intervenção da conclusão. Então, o que fica aqui de dica para vocês? É o último parágrafo da introdução, será iniciado de conectivo e apresentará na ordem os dois argumentos que vocês irão debater ao longo do texto. Beleza? Espero ter ajudado. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!